Ó, imagens divulgadas pela CNN mostram que o ministro Gonçalves Dias, que era, nesse caso, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ele circulou e até orientou vândalos que depredaram o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. As cenas exibidas detalham como o GSI agiu naquela tarde, levantando inclusive suspeitas de ter colaborado com o bando. Na ocasião, a sede do Supremo também foi tomada, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. O material divulgado pela CNN destaca que integrantes do GSI recuaram em alguns momentos e depois ficaram ali, e é possível ver membros do GSI cumprimentando ali, vou chamar de vândalos, sim, e até entregando garrafas d'água a alguns deles. E o pior, não reagiu, vendo tudo aquilo, não prendeu ninguém naquele momento das imagens, tá? Que fique bem claro isso. O general, o Gonçalves Dias, ele pediu afastamento do cargo de ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República ainda ontem, né? Em nota, o GSI esclareceu que as imagens mostram a atuação dos agentes de segurança para evacuar o quarto e o terceiro piso do Palácio do Planalto. Não é isso que a gente vê, tá? Mas é a nota do GSI, né? E o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, será o chefe interino do Gabinete de Segurança Institucional. E é onde isso tudo desemboca? Desemboca lá na CPMI. O líder do governo Lula no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues, defendeu ontem ainda a instalação da CPMI, que até então todo mundo torcia o nariz. Mas agora o governo acha que vai valer a pena, mas quer indicar o maior número possível de parlamentares, claro, da base governista. O anúncio do Randolph representa uma mudança na avaliação da gestão federal. Lula já se manifestou, como eu disse, em diversas ocasiões contra a abertura, por ele, na visão dele, entender que isso é apenas para desgastar o governo e funcionar como um palanque para oposição. 7 horas e 44 minutos. Repita. 7h44 é num apanhado geral. Eu vou começar com você, Kim Rafael. Que coisa, hein? Agora a CPMI virou tornou, né, um favorito de todos agora. Agora todo mundo vai se instalar e quer instalar a CPMI de 8 de janeiro, justamente porque tem, com certeza, né, alguma culpa nisso, né? Até porque se todos os membros for a maioria do governo, muita coisa pode ser parada nessa investigação. Mas tá aí, né, o ministro do GSI, não só ele, como se já responsabilizou porque pediu demissão, né? Flávio Dino também, o ministro Flávio Dino, que recebeu o relatório da Polícia Federal antes de acontecer qualquer situação. Ele estava ciente das coisas que poderiam acontecer e não fez absolutamente nada. Então, foi omisso quanto a essas barbaridades que acabaram acontecendo dia 8 de janeiro, reprováveis. E a gente espera, obviamente, que a CPMI seja instalada sim, porque tem muita coisa para vir à tona, né, para trazer a verdade para a população. Porque tem muitas pessoas lá presas hoje na Papuda, né, com a marmitinha lá já experimentada pelo ministro, que com certeza é inocente. E as pessoas que realmente deveriam estar presas não estão. O pior, elas estão comandando pastas ministeriais. E isso é um grande problema hoje para o Brasil, óbvio, além de um ex-presidiário, né, ser presidente da República. Professor Jorge, hein? Ô Paulo, ponto e contraponto. Justamente agora também, lá o STF formou maioria de votos para tornar réus 100 denunciados por atos golpistas. Então, esse é um ponto. Qual é o contraponto? A renúncia do ministro G. Dias. Então, você está tendo no mesmo momento dois fatos que estão mostrando a complexidade da política brasileira em torno do dia 8 de janeiro. Um detalhe importante que a gente não pode esquecer é que o ministro, o G. Dias, o ex-general, hoje continua general G. Dias, vai ter que responder à Polícia Federal e ao Senado as dúvidas que hoje estão postas quanto à sua responsabilidade nos atos do dia 8. Então, as questões são bem claras ali postas e um detalhe, há mais de 220 câmeras
ali em todo esse histórico do dia 8 de janeiro, em mais de 160 e tantas mil horas de gravação do conjunto. E ontem nós vimos uma fração de alguns minutos. Então, há muita mais história aí que deveria estar aparecendo. A preocupação é que o GCI cada vez mais se mostra uma instituição, um gabinete de segurança, não, um gabinete de insegurança institucional e, portanto, tudo indica que a sua extinção deve ser muito em breve. Fernando Tupan, quero te ouvir sobre a história das imagens divulgadas pela CNN, imagens, inclusive, que estavam sob sigilo. E aí vem à tona, são muitas horas de gravação, como o professor disse, mas mostra o pessoal do GSI em uma atitude, eu não vou usar a palavra suspeita, mas uma atitude que a gente, puxa vida, a gente pensa, olha, alguém devia ter tomado uma atitude ali, prendido, algema, já leva pra fora, mas não, tava todo mundo muito na paz e amor ali, não tava não, Fernando? Estavam sim, Paulo Caetano. Isso deixa todo mundo na dúvida. Será que o governo Lula não foi omisso? Foi omisso. Isso é prova concreta de que o governo Lula foi omisso. Isso prova que o governo Lula pode ter tido, sim, participação e que todas aquelas prisões que aconteceram ocorreram por ação direta de alguns integrantes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Você vê, a gente está falando pouco da função do Flávio Dino. Flávio Dino assistiu de camarote toda a confusão. Porque ele não puxou o telefone e resolveu diretamente tudo. Não resolveu absolutamente nada. Pelo jeito ficou aplaudindo, tomando cafezinho, sozinho. O que ele estaria fazendo naquele dia 8 de janeiro, no Ministério, sem nenhum assessor? Leva a muitas interrogações. Ontem, o deputado federal Paulo Litro, aqui do Paraná, aderiu à CPMI de 8 de janeiro. Então, vai pegar fogo tudo, Paulo Caetano. Você pode ter certeza que vai ser mostrado que o governo Lula não é quem diz ser. E quero falar para você, esse Ricardo Capelli, que está assumindo a GSI, é um radical de esquerda e ex-dirigente da UNE que quer pegar todos os bolsonaristas. Então, eu não acredito que vai ser extinto, como o professor falou aqui. Eu acho que o negócio vai pegar mais fogo e vai dar combustível para o Congresso falar bastante. Paulo Caetano. Ô, Ângelo, eu quero falar com você agora. Tem uma argumentação já nessa manhã na imprensa dizendo o seguinte, que vai haver uma... deixa eu achar a palavra certa aqui para não errar. Uma desbolsonarização no GSI. Sim. Porque, segundo o lado governista agora, pode ser que todo mundo ainda estava a trabalho do Bolsonaro. Por Como isso que assim, ajudaram Paulo? Quando a gente fala... Deixa eu te explicar. É o que tá na imprensa. Tudo bem, mas quem foi nomeado pelo Lula? Eu não tô criando juízo de valor. Gonçalves Dias? A pergunta foi para quem? Eu só tô dizendo mesmo. Obrigado, eu não posso. Faltava falar que o Bolsonaro estava lá dentro. Ô, Kim, eu posso terminar? Pode. Então tá bom. Nem a mulher dele defende ele como você defende. Há uma argumentação... Ele é gente boa. Desculpa aí. Há uma argumentação nesse sentido. Eu só quero ouvir a sua opinião sobre isso. Vamos começar. Acho que alguém falou aí, pessoal do GSI. O pessoal do GSI é o mesmo pessoal do Bolsonaro. Foi dia 8 de janeiro, fazia uma semana que o governo havia assumido. Então, dali só tinha indicado pelo Lula só esse ministro que pediu as contas ontem. Então, ponto. O resto é tudo bolsonarista. Tudo indicado pelo adorado presidente, ex-presidente da República. O Joinha. O rapaz da joia. Segundo, o que me chamou a atenção, aquele lance do relógio derrubado, aquele relógio histórico, presente que o Brasil recebeu, estava no mesmo andar da sala do presidente, terceiro andar, onde, né, quando depois chegou o ministro e tal, isso já fazia tempo que havia tido invasão na Câmara. Então, parece que é realmente uma coisa condenada e há muitas imagens para ser vistas.
Mas você insistir hoje, eu sempre fui a favor da CPI, tem que levantar. E todo governante vai ser contra a CPI, porque isso atravanca tudo. Foi assim com o Bolsonaro. Sim. Ele proibiu várias CPIs, não é? Então, porque ele tem um aspecto de governabilidade. Não deixam de ter razão, mas tem que haver investigação. Talvez a investigação da CPI deixe as coisas mais claras. Eu sempre defendi isso. Mas você falar que isso que tem culpa do atual governo, é a mesma coisa que falar que o pastor Furlan... Não, deixa eu falar. É uma coisa que o GSI é do governo atual, Rigon. É a mesma coisa que falar que o pastor Furlan... Que é meu tio. Não gravou aquele vídeo. Bom. Falando, tô pagando, vou pra quem quiser, eu dou... É uma coisa que falar que aquela advogada que subia lá no trio elétrico, chamando o pessoal, querendo intervenção, não era bolsonarista. É você fechar os olhos para muitos agropecuaristas de Maringá. É muita paixão crônica pro Bolsonaro, velho. Trabalharam para levar a turma para Brasília. Posso continuar? Toma um café, almoço e janta com o Bolsonaro. Conclui, Rigon. Para Brasília. Não só isso. Tem que investigar sim a CPI para deixar isso só limpo. E, se possível, no final das contas, mandar prender todo mundo que ficar de fora. Porque terça-feira tem mais uma leva para. Começando com o ministro da Justiça, né? Flávio Dino. Vamos lá. Ô, Pamela, agora eu quero ouvir de você o seguinte. O presidente Lula estava em Araraquara. O ministro do GSI estava em Brasília. Parece que tem uma boca na botija aí, não tem, não? Paulo Caetano, vamos por partes, né? Veja bem. O Anderson Torres estava de férias, fora, né, do país, está preso porque, de acordo, né, com a esquerda e seus colegas, ele não teria feito nada. Porém, né, pela investigação da Polícia Federal, já está comprovado que ele passou todas as coordenadas antes de sair de férias. Falou, tem umas movimentações de manifestantes, tudo mais, tem que ser coibido isso, e saiu de férias. Agora o cara tá ali, né, o ministro do Lula, o G. Dias, que é apelidado de sombra do Lula desde 2003, né? Apesar da imprensa estar falando que é bolsonarista e não sei o quê, que o GSI é bolsonarista. Veja bem, todo mundo sabe que no Exército, nas Forças Armadas, existe uma coisa chamada hierarquia, né? Nenhum subordinado pisa fora do cercado que o de cima falou que não era para ser feito. Então, tudo que foi feito ali foi sob, né, a orientação do chefe, certo? E esse chefe... Chama-se Bolsonaro. Não, querido, não. O chefe dele... Vocês estão com medinho de eu falar? Vocês estão com medinho de eu falar? Eles estão com medinho de eu falar. Então vamos lá. Pamela, a informação correta é que não são militares do GSI. Espera um pouquinho. Eu vou cortar o microfone de vocês. A Pamela vai concluir. Ela ouviu todo mundo quietinha. Agora vai ficar todo mundo quietinho aí, não vai subir ninguém. Vai, Pamela. Então eu vou fechar da seguinte forma. Esse G. Dias, que eles estão falando que é bolsonarista, que a equipe é bolsonarista, é o seguinte: ele trabalhou para o Lula desde 2003, né, na segurança do Lula. Ele ganhou esse apelido de G. Dias. Ele era tão próximo, de acordo com o Globo, eu postei nas minhas redes sociais, ele era tão próximo que, além de acompanhar o presidente em serviços oficiais, coisas oficiais, ele ia para pescarias com Lula, trabalhou para Dilma, nesse período se tornou general e agora na campanha a empresa de segurança do G. Dias, deste general, prestou serviços de segurança para o Lula durante a campanha também. Então é um homem chegadíssimo do Lula, conhecido como sombra do Lula, né? O general do Lula entre os generais. Então, não tem por onde falar que este homem tem alguma coisa a ver com Bolsonaro. Agora, claro, Paulo, fica muito estranho aquela recepção, né, ao pessoal do quebra-quebra ali, que deve sim responder e tudo mais, e outras pessoas que nem estavam ali, né, estarem presas, como, por exemplo, o Anderson Torres. Eu penso, e vou aqui para encerrar meu comentário, sugerir aos ouvintes que pesquisem o que aconteceu na Alemanha, na época que aquele cara do bigodinho estava lá. Tocaram fogo assim no parlamento da Alemanha, e depois disso ele se colocou como vítima, né? Depois de mandar tocar fogo e dizer que foi o partido adversário que tocou fogo, ele conseguiu passar projetos de censura, concentrou poder e se eternizou ali no poder, concentrou o poder. Então a gente tem que prestar atenção para ver se isso não é uma estratégia. Aguinaldo Vieira, quero te ouvir sobre os vídeos comprometedores, digamos assim, quanto ao pessoal do GSI no dia 8 de janeiro.
Bom, então comprometedores que o ministro pediu, né, pediu para sair. Então é uma assinatura de que realmente eu fiz caca e no mínimo muito, né, desconcertante. Então, senão ele teria mantido ali. No comentário ontem na Jovem Pan, em São Paulo, foi dito isso, né? Por que o ministro, sabendo que ele aparecia nas imagens, demorou para tomar essa atitude, não conversou com o presidente, já não tinha saído lá atrás para esse desconforto, né, no mínimo, para o governo Lula. Já poderia ter saído. Fica claro, né? Com imagens não dá para ir contra. E realmente é interessante, a CPMI vai atravancar o país realmente em outras pautas que são mais interessantes. Não vai chegar a lugar nenhum, né? Mas é bom ter a CPMI para os dois lados abaixarem as bolas para dizer que não tem, ninguém está escondendo nada, né? Nenhum dos dois lados, nem de quem invadiu, nem também de quem poderia ter feito algo. E realmente o presidente poderia, já que ele estava com o poder, e ter ido para Brasília antes, né? Se cercava ali de 20, 30, 40, 50 seguranças, 50 militares, por exemplo, para ir lá na hora, lá, né? Não o fez, ficou chato, dando a impressão de que realmente também queria aquilo para depois colocar no discurso que a direita, enfim, é baderneira, então só também somando ao discurso da direita de que aquilo ali pode ter sido orquestrado de forma também pelos dois lados, né? Tanto para a esquerda quanto para a direita. Mas o ministro fez caca e já poderia ter evitado esse desconforto para o governo federal.